Vamos começar com uma dica básica para quem vai prestar concurso público na hora que der um branco, por exemplo, porque é muito mais comum do que a gente pensa, né? Nós temos 3 modos de ter o branco na hora da prova. O primeiro é o mais perigoso, que é o sequestro da amígdala. O participante, ele não treina muito, aí chega na hora, ele não sabe uma questão, a amígdala sequestra e ele tem uma crise de ansiedade e já era. Então, como que a gente combate isso? É fazendo 30% a mais de questões nos simulados. Então, se no dia do concurso são 100 questões, o cérebro tem que estar preparado para 130. Porque quando ele bate o olho na hora da prova, ele entra em estado de flow, um relaxamento, e aí você já se protegeu. E quando você não sabe uma, o seu cérebro está treinado para 130, então ele consegue administrar. O outro branco se dá quando a pessoa quer estudar só no cantinho dela de estudo. Eu me lembro uma vez que teve uma prova ali em Barra Mansa, que um lado era Joaquim Leite num sábado e o outro era o trilho do trem. Então era barulho de trem, barulho de comércio e ninguém conseguiu fazer a prova. Por quê? O foco foi quebrado. Como que eu faço isso? Eu tenho que estudar conteúdos em casa ali, focadinho, mas simulados, o ideal é estudar em praça de alimentação, ponto de ônibus. Já com barulho para ir se Já com barulho. O acostumando. cérebro precisa desse barulho, porque senão você está fazendo a prova e passa lá o carro de ovo. Aí o cara ainda coloca lá, ovo é saúde. Uma vez, num concurso, ele falou, ovos é saúde. Aí todo mundo, mas professor, e a concordância disso? Ninguém mais quis saber das questões, tirou o foco. E por fim, o último branco é um terror para os concurseiros de alto nível, que é aquele concurseiro que estuda demais, é o mais bem preparado, mas qual é o problema? O participante estuda, e quando ele não sabe uma questão, ele fica focado tentando resolver aquilo. Isso é um inimigo da mente. O cérebro, o modo do cérebro focado, trava o modo difuso, ou seja, o cérebro trava totalmente. Como que eu faço para não acontecer isso? Quando eu deparar com questão ou conteúdo que eu não saiba, eu tenho que andar. Eu levanto da cadeira e vou andar. Olha que dica interessante. Não, e na prova é aquele momento que os concurseiros mais preparados, eles levantam e vão ao banheiro, mesmo sem vontade, porque aí você coloca outra parte do cérebro para funcionar. Olha só. A resposta vem. Tem todo um método e rituais, né? Não, mas é interessante. Quantas horas de estudo por dia é o ideal? O cérebro, ele só consegue se concentrar de forma produtiva 1h20. Eu não posso passar de 1h20 o estudo, aí eu tenho que dar meia hora de intervalo. E se eu conseguir depois ficar mais 1h20, meia hora de intervalo, tudo bem. Quantas horas conseguir, até porque há uma máxima que diz que 2 horas eu estou na competição. Mas ficar 2 horas, 4 horas focado, mesmo que o seu cérebro esteja habituado a isso, não é bom. O cérebro não retém a informação. Então, 1h20 estudando, meia hora descansando. Jackson, em relação às pegadinhas, né? Em se tratando de concurso público, tem muitas questões que são pegadinhas. A gente consegue sacar a banca com os simulados. O simulado é o grande salvador. Então, se a pessoa quer passar no concurso, ela tem que fazer muito simulado. E trabalhar essas duas partes do estudo que eu falei, que é o modo focado e o modo difuso. Porque o modo focado não consegue identificar a pegadinha. Então, quando agarrou na questão, dá uma saidinha e aí o modo difuso, aí você consegue entender que a banca quis chegar até ali. Então, você foca na banca e chega uma hora que é igual a nossa profissão, vem a expertise e a gente atinge a competência. E aí a banca já não é mais um desafio. Ô Jackson, quem trabalha? Como conciliar o trabalho com o estudo? Num dos últimos concursos de índice de mulheres casadas com 2 filhos foi superior às solteiras e solteiros. Ou seja, elas não tinham tempo. E o que eu entrevistei algumas, o que eu percebi, algumas eram minhas alunas, elas conseguiam, na hora que estavam ali fazendo um afazer, elas gravavam o áudio e estavam no ônibus ouvindo, dirigindo, ouvindo. Às vezes fazendo cozinhando mesmo e ouvindo. Então, ou seja, elas não tinham tempo. E elas potencializavam. E isso eu comecei a aplicar com todo mundo. Então hoje é o seguinte, não tem tempo, aproveita. Eu tenho que fazer simulado em lugar barulhento. Em vez de ir de carro, vai de ônibus. Fica lá no ônibus fazendo simulado. Aproveita todo o intervalo. Otimizar o tempo. Aí sim. Mas claro, preciso dar 1h20 focada. Aí não posso abrir mão. Jackson Andrade, especialista em concurso público, trazendo dicas preciosíssimas pra gente aqui, para quem quer se preparar e está se preparando para esses concursos que vão ser muitos ao longo desse ano. Jackson, muito obrigado, uma excelente tarde, até a próxima. Obrigada, Jackson, até a próxima. Valeu.